Cláudio Teran e o Entendendo a Notícia de hoje. Entendendo a Notícia, com Cláudio Teran. Amigos e amigas do Sertão Central Cearense, Elistênio, ouvintes e seguidores do Sistema Maior de Comunicação. O episódio acontecido em Sobral, com a morte dos 2 estudantes, serviu para mostrar de novo e mais uma vez que o buraco da extensão do crime organizado no Brasil é muito mais embaixo do que as autoridades e os políticos imaginam. Ou não? Há muitas perguntas a serem respondidas pela investigação sobre a morte de 2 e o ferimento de 3. Todos eram alvos. Quem encomendou a morte deles? O problema foi com os 2 atiradores? Ou os atiradores haviam sido contratados por alguém para dar cabo de quantos ali na escola? E por que escolheram aquele lugar tão cheio de estudantes para executar um crime? E por que com um dos que tombaram mortos havia uma balança de precisão e drogas em seu poder? Por que ele levou essas coisas para dentro da escola? A investigação deve buscar respostas para essas perguntas, mas a sociedade, de maneira geral, sabe de todas essas respostas. O crime organizado está em toda parte. Não importa se o prefeito, o governador do estado são de direita ou são de esquerda. O crime organizado faz o que quer, ocupando territórios, expulsando moradores e movimentando bilhões em dinheiro. A droga é o seu principal negócio, mas eles também diversificam os negócios nas mais diversas atividades, como, por exemplo, de motéis a postos de gasolina, porque afinal a dinheirama do tráfico tem que ser movimentada. E quem é o verdadeiro financiador do tráfico? A classe média e os ricos em toda parte no Brasil e no mundo, porque quem é que consome a droga? Quem é que cheira a cocaína e fuma a maconha? É o pobre? Não. É aquele que pode pagar pelo alto preço do entorpecente. Então a clientela é VIP, muito VIP por sinal, porque tem dinheiro para pagar pela droga. O buraco é muito mais embaixo na gestão do governador Tarcísio de Freitas, lá em São Paulo, onde um delegado de polícia foi morto por um policial dele. E o Tarcísio alardeia que São Paulo é muito segura. Está se vendo. Quem descobriu as atividades ilícitas do PCC nas mais diversas áreas do comércio formal foi a Receita Federal do Brasil. E os governadores, todos, principalmente os de direita, reclamam que o crime organizado é transnacional. Mas os de esquerda também dizem a mesma coisa, que o crime organizado é transnacional e que eles não podem sozinhos combatê-lo. Pois é, mas os governadores de direita, que ocupam a maioria dos estados do Brasil, são contra a PEC da Segurança Pública, elaborada pelo ministro Ricardo Lewandowski e pacientemente conversada com todos eles. A bancada da bala no Congresso Nacional não tem nenhum projeto de combate ao crime organizado, mas é contra a PEC da Segurança. A bancada da Bíblia também. E aí o Centrão, o PL também são contra. E é por isso que o projeto não anda no Congresso Nacional. E esse projeto tem por objetivo federalizar determinadas ações, colocar o governo federal a trabalhar junto com os estados, dar mais poder à Polícia Federal para que ela consiga descobrir o caminho do dinheiro do tráfico. E onde está esse dinheiro? Esse dinheiro está na rede bancária.
Esse dinheiro está em posto de gasolina, esse dinheiro está em motel, esse dinheiro está em empreendimentos imobiliários os mais diversos, esse dinheiro está na compra de fazendas, de sítios, movimentação e diversificação de atividades para dar uma aparência legal. Nos estados é muito mais difícil descobrir isso, porque a corrupção, ou seja, corromper a autoridade local, policial, é mais fácil. É diferente quando determinadas coisas são investigadas em nível federal. Vamos tomar por base o que aconteceu no Rio de Janeiro. O caso Marielle Franco só foi deslindado quando a Polícia Federal o assumiu. E aí se descobriu que além dos executores havia mandantes. E os mandantes, um é deputado federal que até hoje não foi cassado, embora ainda esteja preso. E o outro era do Tribunal de Contas do estado do Rio de Janeiro. Tá vendo como o buraco do crime organizado é muito mais embaixo? Aqui no Ceará, quantos prefeitos foram denunciados por envolvimento com crime organizado nas eleições do ano passado? O de Santa Quitéria perdeu o mandato no dia da posse e foi preso. Há outros casos semelhantes ao dele. No município de Choró-Limão, Bebeto Queiroz é acusado de ser o principal envolvido, fazendo o elo entre a política e o crime organizado. E esse homem sumiu, não tendo sido preso até agora. Eu estou fazendo essa reflexão com as senhoras e com os senhores para chamar a responsabilidade da classe política. O dia de ontem foi marcado por notinhas da oposição atacando pesadamente e cobrando providências. Pois é, mas qual é a ideia, a iniciativa que a oposição tem para combater o crime organizado? O governo, ninguém pode negar, tem esforços nesse sentido, mas também enxuga gelo. E geralmente os políticos chegam depois que as coisas acontecem. E por quê? Por que não se consegue desocupar territórios ocupados pelo crime? Porque o crime cresceu tanto e de tal maneira que não vai se resolver com notinhas e retóricas oportunistas que a gente viu nas redes sociais durante o dia de ontem. Casos como esse de Sobral poderiam ter acontecido e podem acontecer em qualquer quadrante do país. Portanto, a nossa tragédia ligada ao crime organizado é muito mais grave, é muito mais gravosa, é muito maior. Não vai se resolver com falácia, não vai se resolver com conversa fiada. O ideal hoje no país era que houvesse uma união pela defesa da sociedade contra o crime organizado. Lembrar que os mais atingidos são os mais pobres. Observar que quem integra o crime organizado está cada vez mais jovem e é cada vez mais vítimas da violência que o crime organizado toca em frente como tática para impor a sua lei e a sua forma de agir. Tocar um acesso que entre nas entranhas do crime para enfraquecê-lo envolve uma unidade de esforços que a política brasileira, situação e oposição não conseguem ter. Esse caso de Sobral talvez seja emblemático, porque o prefeito Oscar Rodrigues e seu filho Moses, que é deputado, sempre apontaram o dedo acusando as autoridades de antes deles de culpadas. E agora estão sentindo na pele o quanto o buraco é mais embaixo e o tanto que eles também não têm solução do ponto de vista municipal para enfrentar o problema. É preciso que haja uma unidade política e de esforços, independente de lado, de oportunismo e de interesses, para enfrentar o crime organizado com ações de curto, médio e longo prazo. A pergunta simples e básica é: quando? Cláudio Teran, para o Sistema Maior de Comunicação. Entendendo a notícia, com Cláudio Teran.